Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs e visitantes que estão conosco, especialmente um visitante que chegou recentemente lá do estado do Goiás, seja bem-vindo. Quando nós pensamos sobre o livro de Jó, a primeira coisa que nos vem na mente é o sofrimento humano. De fato, o livro de Jó é um livro cujo tema principal é o sofrimento humano. Mas quando nós estamos lendo o livro de Jó, não devemos pensar apenas sobre Jó e o sofrimento que ele passou, mas devemos ter em mente que esse livro especialmente fala sobre Deus e a sabedoria de Deus com respeito ao sofrimento humano. Não são poucas as vezes que pessoas se detêm apenas em Jó e no seu sofrimento e perdem de vista a sabedoria que Deus está dando neste livro. Deus tem propósitos para os sofrimentos humanos. Deus usa o sofrimento segundo o seu propósito. Deus tanto usa o sofrimento para castigar pecadores rebeldes, como usa o sofrimento para o aperfeiçoamento de pecadores crentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Também o Senhor Jesus Cristo aprendeu, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Isso, Hebreus capítulo 2, verso 10. Agora, uma coisa sobre a estrutura do livro de Jó. O livro de Jó é semelhante a um sanduíche. Por isso nós lemos o princípio do livro e lemos o final do livro. O livro de Jó é assim. Na abertura do livro fala sobre a prosperidade e a alegria de Jó. No final do livro fala novamente sobre a alegria e a prosperidade de Jó, aumentado até. E no meio discorre sobre o sofrimento humano. Então o livro de Jó está com essa estrutura maior. Então, a prosperidade no começo, prosperidade no fim, e o recheio do sanduíche é sofrimento. Mas nessa pregação não ouviremos sobre o sofrimento de Jó. O recheio do sanduíche fica para outras pregações. Hoje nós vamos falar sobre a piedade de Jó em meio à prosperidade e à alegria. Deus, meus amados irmãos, revela a vocês a sua sabedoria por meio da prosperidade de Jó. Isso é a pregação dessa noite. Provavelmente Jó foi um homem da época de Abraão, e até ele viveu na mesma região de Abraão, lá para os lados da Mesopotâmia. Apesar disso, eles não viveram na mesma cidade. Abraão era de Ur, Jó era de Uz. Palavras parecidas, mas não são a mesma cidade, embora estivessem na mesma região. Pode até ser que Jó viveu um pouco antes de Deus ter chamado a Abraão
para sair da Mesopotâmia, da terra da sua parentela, e ir para o lugar que Deus estava designando. Isso porque, desde o princípio da criação até o fim do mundo, Deus sempre tem preservado os seus, até mesmo fora de Israel. Temos, por exemplo, Melquisedeque sendo mencionado fora do povo de Israel, e também antes da chamada de Abraão, Jó, possivelmente, sendo antes de Abraão, era um homem que tinha o testemunho de Deus. O autor do livro de Jó dá um testemunho muito positivo sobre ele. Mas não apenas o autor do livro dá o testemunho, você pode ver nas palavras do verso 1, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas você pode notar que o próprio Deus também dá testemunho de Jó, usando essas mesmas palavras. Por exemplo, no verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ainda no capítulo 2, no verso 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, não apenas o autor do livro, na apresentação do livro, dá um testemunho bem positivo sobre Jó, mas o próprio Deus está testemunhando em favor de Jó. Essas palavras, elas funcionam como um testemunho poderoso em favor de Jó diante da sociedade em que ele vivia. Jó representava uma vida social irrepreensível, mas também esse testemunho representava uma vida espiritual irrepreensível. As duas primeiras palavras que nós vemos aqui, no verso 1, íntegro e reto, ensinam muito sobre a retidão moral de Jó. Ele era um homem que fazia o que tinha de ser feito e fazia da maneira correta, honesta. Não havia ninguém na região onde Jó morava que pudesse questioná-lo de sua honestidade e do compromisso que ele tinha com as coisas. Jó excedia em muito aos demais homens de sua época. Jó era rico, mas ele não usava sua riqueza simplesmente para o benefício de sua família. Mas Jó usava sua própria riqueza para ajudar outras pessoas. Você pode ver isso no capítulo 29 desse mesmo livro de Jó, verso 12 a 17. Porque eu livrava os pobres e clamava e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Então Jó era um homem generoso de coração. Sua riqueza não era um impedimento para que ele fosse um homem temente a Deus, um homem piedoso. E as duas outras palavras que aparecem ainda no verso 1, temente a Deus e que se desviava do mal, são expressões que ensinam sobre a retidão espiritual de Jó. Essas palavras mostram que Jó tinha uma fé verdadeira e uma fé sincera em Deus. De um lado, Jó amava muito a Deus e buscava em Deus tudo o que ele precisava para a vida dele. Deus era a fonte, ele encontrava sabedoria para enfrentar os problemas do dia a dia,
Mas ele também buscava em Deus o consolo que ele precisava para os problemas que surgiam e que tinha de enfrentar no dia a dia. Jó buscava em Deus tudo que ele precisava para suprir as suas necessidades diárias. Mas Jó também se alegrava em Deus. Ele tinha prazer em obedecer a Deus. Enquanto que nós vemos que muitas pessoas nesse mundo têm seu prazer nas coisas passageiras que o mundo oferece, Jó se aproximava de Deus e buscava em Deus tudo o que ele precisava e se regozijava em Deus. Jó não vivia preocupando-se apenas consigo mesmo, mas com a maioria das pessoas que estavam em sua volta, conforme o texto que nós já lemos. Ele não buscava os seus próprios interesses, mas ele estava preocupado também com o benefício do próximo. Deus era tudo de que a alma de Jó precisava nessa vida. Mas Jó era um homem de família também. Não devemos pensar só sobre Jó, porque o livro também dá um testemunho muito positivo sobre a família de Jó. Jó era um homem extremamente rico. Nós vamos voltar mais à frente para falar sobre a família de Jó. Mas no verso 3, falando sobre a riqueza de Jó, é importante nós notarmos que no mundo antigo, e a gente está falando aqui de talvez 4.000 anos atrás, ou talvez até mais do que isso, sendo anterior até mesmo a Abraão, a maneira como se contavam as riquezas era um pouco diferente do que acontece hoje. Hoje, os ricos, os milionários, são contados muito mais pelo valor, pelos números que aparecem lá na conta bancária, do que pela quantidade de bens que eles possuem. Mas nessa época não, a riqueza era basicamente os bens que possuía. E lemos no verso 3 sobre muitas propriedades de Jó, inclusive terras, porque para comportar tantos animais era necessário que tivesse também muita terra. Uma coisa que chama a atenção aqui é que não fala sobre ouro e prata aqui no texto, e alguns até falam que isso é uma evidência de que Jó talvez seja ainda de uma época ainda mais antiga do que Abraão, quando a exploração desses bens nem sempre era contada entre as riquezas. Mas isso não é uma coisa tão importante assim. Esse homem rico, temente a Deus, que se desviava do mal, reto, íntegro, era um homem de família. E a sua família também era uma família equilibrada. Esse equilíbrio na família de Jó fazia parte do bom testemunho que ele tinha perante a sociedade em que ele morava. Não, olhando para o texto, não há nada que indique que a família de Jó aqui, que os filhos de Jó têm algum problema. Pelo contrário, a referência aqui é para mostrar o bom testemunho de Jó e de sua família. E os versos 4 e 5 mostram que Jó era um pai cuidadoso, e ele tinha uma atitude cuidadosa e zelosa para com os seus filhos. No passado, um pouco diferente daqui no Brasil hoje, as festas costumavam durar muitos dias. E nesse caso aqui, parece que essa festa durou pelo menos 7 dias. Porque a festa estava acontecendo e cada dia da festa parece que estava acontecendo em uma das casas dos filhos de Jó, e lemos já no verso 1 que ele tinha 7 filhos homens. E esses 7 filhos homens chamavam também as suas 3 irmãs para participar. O texto só não diz por que Jó não participava dessas festas dos filhos. Talvez ele se sentia um pouco já velho para participar da festa dos seus filhos jovens, mas o texto simplesmente não mostra isso. Seus filhos e filhas estavam festejando, brincando, comendo, bebendo. Jó, como um pai atencioso, cuidadoso, zeloso, sábio, ele sabia que essa combinação de coisas favoreciam pecados.
Jó sabia disso. Os ânimos podiam ficar alterados, alguns podiam sentir-se à vontade para certos tipos de brincadeiras, outros podiam até assumir uma atitude abusada. As possibilidades de alguma coisa dar errada nas festas que os filhos estavam fazendo eram tantas que Jó pensou: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Mas preste atenção à palavrinha talvez aqui, é uma palavra bem importante. Não é só na tradução em português não, no texto mesmo. Porque Jó, ele não está remediando uma situação de pecado que os seus filhos criaram, mas ele está preocupado, de um lado, com a honra de Deus, que podia estar sendo afetada com os pecados dos seus filhos, mas também com as consequências que esses pecados teriam sobre seus filhos. Perceba como Jó é um pai preocupado, mas não apenas com filhos, viu? Com a honra de Deus. Podia até ter acontecido alguma coisa, podia até não ter acontecido alguma coisa de mais grave na festa. Mas você já percebeu que às vezes pessoas que se comportam até relativamente bem, guardam no coração às vezes pecados ofensivos contra Deus. Pecados que às vezes nós não conseguimos ver, mas que não escapa do juízo de Deus. Jó sabia disso. Por essa razão, ele sempre se colocava entre Deus e os seus filhos. De um lado, Jó, colocando-se entre Deus e os seus filhos, queria proteger a santidade de Deus dos possíveis pecados dos seus filhos, mas também proteger os seus filhos do castigo que Deus poderia infligir por causa dos pecados dos seus filhos. Esse papel de mediador, meus irmãos, que Jó está exercendo aqui, é muito importante para nós, como pais que estamos aqui. Nós temos nossos filhos e temos nossos jovens aqui na igreja, e de vez em quando eles se reúnem para fazer as suas festas. Isso é uma coisa boa, viu? Os jovens, ouçam isso. Isso é bom. Não devemos, como pais e como oficiais da igreja, termos medo e nem devemos impedir que haja essa comunhão entre os jovens da igreja. Nossos filhos precisam estar juntos como parte da família da fé. Eles precisam desfrutar da vida que Deus dá, a vida que começa agora e que vai continuar pela vida eterna, por toda a eternidade. E eles precisam aprender sobre isso. Quando nós cantarmos no final o Salmo 133 e formos despedidos com a imagem da congregação, da igreja reunida, nós devemos também pensar não apenas no culto, mas nos outros momentos onde a igreja ou as sociedades da igreja se reúnem para servir a Deus, para celebrar o nome do Senhor. Tanto os eventos que acontecem aqui na igreja em Maceió, como os eventos que acontecem em cooperação com as outras igrejas reformadas, devem ter o incentivo dos pais e dos oficiais da igreja. Se nós não incentivarmos e até se nós não promovermos encontro com os nossos jovens, o que pode acontecer é eles caírem na fraqueza de irem se envolver com pessoas fora da igreja. E isso não é bom, irmãos. Não é bom. Pensem sobre os filhos de Jó. Eles estavam se reunindo em família. Eles não estavam se banqueteando com seus colegas da região. Estavam se banqueteando em família. Há muitos benefícios quando os nossos filhos, os nossos jovens crescem tendo mais contato com os filhos da aliança
do que com aqueles que estão fora da igreja. E essa é uma das razões, pais que têm filhos pequenos, de 1º até o 5º ano, de olhar com mais atenção para a escola cristã que a igreja mantém. Porque é parte desse compromisso que nós como igreja temos e como pais vocês têm. De colocarem os filhos de vocês, fazerem todo o esforço para manter os filhos de vocês no meio dos demais filhos da aliança. É bonito quando nós vemos os nossos jovens juntos e eles vão crescendo e daqui a pouco estamos celebrando o casamento entre jovens dentro da aliança do nosso Deus. Mas há também perigos quando os jovens têm envolvimento muito maior com pessoas de fora da igreja do que com os outros jovens de dentro da igreja. Esse contato fora da aliança é perigoso e muitas vezes estamos experimentando resultados de filhos que estão se envolvendo e casando com pessoas de fora da igreja mesmo, descrentes, e às vezes de fora da igreja reformada, que também não é coisa boa, porque há muitas diferenças quando os nossos jovens estão se envolvendo com pessoas de algumas igrejas. Por isso, meus amados irmãos, não devemos impedir quando os nossos jovens estão se reunindo para celebrar a vida. Apesar disso, não devemos descuidar dos perigos que esses encontros dos jovens podem trazer. Pais, em primeiro lugar, em casa, devem conversar sempre com seus filhos, investigar, procurar se informar como estão acontecendo essas coisas. E também os oficiais da igreja devem alertá-lo para os perigos de não caírem em pecado e blasfemarem de Deus em seus corações. Alguns dos nossos filhos e dos nossos jovens, eles pensam que eles são adultos já, que eles já podem se virar sozinhos, e muitas vezes eles desprezam os conselhos dos pais, dizendo que os pais não precisam se preocupar e nem se intrometer na vida deles, porque eles são adultos. Mas filhos, enquanto vocês estiverem em casa, vocês estão debaixo do governo dos pais de vocês. E até mesmo quando chegarem ao ponto de sair de casa por qualquer que seja a razão, por casamento ou por estudo, ainda há fortes razões para você levar muito a sério o conselho dos pais de vocês. Olhe para Jó e para seus filhos. Os filhos de Jó, pode ser o caso até que eles já eram casados, porque eles moravam cada um na sua própria casa. Mas o texto não é claro. Mas no mínimo eles estavam fora da casa do pai. Mesmo assim, Jó era um pai que santificava os seus filhos, que pregava para eles, que invocava a Deus em favor deles e realizava sacrifícios em favor dos seus filhos. E os filhos recebiam os conselhos do pai. Então, pais e filhos, prestem atenção a essa sabedoria que vocês estão recebendo da palavra de Deus no livro de Jó, já nos primeiros versos. Pais, em primeiro lugar, vocês devem manter o máximo de cuidado com os filhos de vocês. E filhos, vocês devem mostrar todo o respeito com o zelo que os pais estão mostrando por vocês. Pois Deus usa estas coisas, o zelo dos pais, o respeito dos filhos, para promover a prosperidade na vida de vocês. Não desprezem isso. Mas o papel mediador de Jó é um exemplo, é não apenas um exemplo poderoso de como o cristão deve agir em favor dos seus filhos para
protegê-los do mal e para evitar que a santidade de Deus seja ofendido. É muito mais do que isso esse papel mediador que Jó está realizando aqui. Esse papel mediador serve para ensinar sobre a necessidade que nós temos de Cristo como mediador entre nós e Deus. Voltemos ao título que nós mencionamos no começo dessa pregação. Essa pregação não fala meramente sobre Jó e sobre os sofrimentos de Jó, mas essa passagem bíblica fala especialmente sobre Deus revelando a sua santidade, a sua sabedoria na prosperidade de Jó. Então, olhe para o que Deus está fazendo e revelando para nós aqui. Naquele momento de Jó, pode ser que as coisas estavam funcionando tudo muito bem. Mas Jó reconhecia que, apesar disso, ele era pecador. Seus filhos eram pecadores. Jó mesmo reconhece isso no discurso com os seus amigos, no capítulo 14, verso 4, ele diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Por isso, Jó não confia se as coisas estavam indo aparentemente bem, mas apesar disso ele buscava a Deus, oferecendo sacrifícios em favor de seus filhos. Meus amados irmãos, ninguém deixa de ser pecador porque está vivendo uma fase muito boa e está tudo dando muito certo, está tudo muito bem, não tem nada de errado acontecendo. Não. Ninguém deixa de ser pecador porque está vivendo em prosperidade e alegria. Isso é uma sabedoria que vem da palavra de Deus. Independentemente da sua situação, rico ou pobre, senhor ou servo, saudável ou doente, solteiro, casados, viúvos, todos vocês são pecadores. Pode ser que nesse momento você está experimentando uma graça tal do Senhor que você tem conseguido lutar e vencer as tentações e os pecados que atormentam no dia a dia. Mas como disse Jeremias, no capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é mau. A fonte é mau. Mesmo que você experimente grande prosperidade, não se iludam. Vocês ainda são pecadores. Vocês precisam de Deus. A vida de vocês aqui na aliança não depende da condição social ou espiritual de vocês. De jeito nenhum. A posição de vocês na aliança do nosso Deus foi conquistada e é mantida pelo Salvador Jesus, que se colocou entre você e Deus. Cristo, como nosso mediador, como mediador de pecadores perdidos, ele se interpôs à ira de Deus que estava prestes a ser derramada sobre nós. E ele nos santifica com o seu sangue. Ele remove toda a culpa do pecado. E ele também protege a santidade de Deus com a sua própria santidade, para que nós não sejamos castigados por causa dos nossos pecados. Meus amados irmãos, olhando para a história de Jó, parece um contraste tão grande conosco, que algumas pessoas até pensam que Jó nunca existiu. Porque é difícil você ver alguém hoje que realmente possa se assemelhar à história de Jó, seja na prosperidade dele, quando tudo funcionava perfeitamente bem, na família, na sua vida em sociedade, a sua prosperidade material. Nem ninguém se assemelha a Jó no sofrimento que esse homem passou. E aí eles dizem, isso é só uma figura lendária. Jó não aconteceu de verdade.
Os próprios israelitas escreveram essa história para encorajar os outros israelitas que estavam sofrendo por causa das perseguições por onde eles estavam espalhados, a começar do cativeiro na Babilônia. Mas, meus amados irmãos, há evidências suficientes para nós acreditarmos que Jó foi um homem de verdade, e, portanto, tudo que ele passou foi de verdade. Tanto o Antigo como o Novo Testamento cita Jó não como uma figura de gibi, mas como um homem de verdade que viveu nessa terra e nos deixou um grande testemunho. Ezequiel 14, você pode ler sobre Jó, no versículo 14 e 20, e também Tiago, no capítulo 5, verso 11 e 12, lembra que nós temos de Jó um exemplo de paciência. De fato, Deus, soberano como é, podia ter escolhido qualquer pessoa para mostrar sua sabedoria por meio da prosperidade. Mas por que ele escolhe exatamente Jó? Por que Deus nos dá essa história que nós temos aqui no livro de Jó? Que vocês já aprenderam que é como um sanduíche, prosperidade no começo, prosperidade no fim, e o recheio, essa história de sofrimento. Por que é que Deus usa a prosperidade e a felicidade de Jó como um exemplo para nós? Meus amados irmãos, Deus escolheu Jó para ensinar sobre o sofrimento humano, pois quem melhor para experimentar os sofrimentos humanos do que aquele que durante boa parte de sua vida experimentou as maiores delícias, a abundância de prosperidade e de alegria. Não tinha ninguém melhor do que Jó para ser usado como um exemplo da abundância da graça de Deus. Deus nos deu a história de Jó para nos revelar sua sabedoria e assim nos ajudar a enfrentar a realidade do dia a dia. Pode ser uma realidade nos dias bons, mas também pode ser uma realidade nos dias maus, como nós aprenderemos em outras pregações. Mas Deus revela a sua sabedoria para nos ajudar a sermos crentes piedosos, tanto nos momentos bons como nos momentos maus. A fidelidade de Jó é um chamado para nós, para sermos fiéis, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida da gente. Se hoje, precisamente, você estiver vivendo uma vida tranquila e não tiver motivo de chorar amargamente, você deve aprender sobre a bondade de Deus na prosperidade. Você deve louvar a Deus por sua bondade. Você deve louvar a Deus por suas bênçãos diárias. Você deve louvar a Deus pela ausência dos grandes sofrimentos. Deus, meus amados irmãos, é o grande responsável por essa situação que você está vivendo. Quando o povo de Deus experimenta tempos de paz e tranquilidade, ele prova da vida eterna que começa agora, mas que vai durar por toda a eternidade. E a vida eterna é Cristo mesmo. Quem tem Cristo tem a vida eterna, diz João, por exemplo, em 3,36, o capítulo 6 e 47 também fala isso. E Deus, que é riquíssimo em poder, tem mais do que essa vida tranquila que nós estamos experimentando aqui em alguns momentos. Na nova terra que Deus vai inaugurar para nós, a abundância de vida. Não será uma paz momentânea, mas uma paz que dura para a vida eterna. Deus, que é bondoso e amoroso, tem alegria abundante e duradoura para o povo de Deus na nova terra. Então olhe mais uma vez para a sua vida hoje. Como tem sido
os últimos tempos com você? Você reconhece que Deus tem protegido você de muitos males? Será que dá para reconhecer isso? Será que dá para reconhecer que Deus tem cercado você de muitos bens, de muitas coisas boas? Família, igreja, trabalho, bens e tantas outras coisas. Será que você pode olhar para você e ver que tem muita coisa boa que Deus lhe deu nos últimos anos? E você é agradecido a Deus por causa disso? Se você é agradecido a Deus, como é que você tem mostrado a sua gratidão? Será que é somente naquele momento em que vai orar pelo alimento e ali você, obrigado Senhor por tudo que tu tem me dado? Será que é só isso? Aprenda com Jó. Aprenda com a piedade de Jó nos momentos de grande prosperidade e alegria. Como ele mostrava a sua gratidão a Deus. Assim como Jó, seja reto e íntegro. Ou seja, faça aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Seja temente a Deus. Ou seja, ame a Deus no fundo do seu coração. Viva para Deus. Faça de tudo nessa vida para fazer as coisas que agradam aquele que você tem confessado que ama. Faça tudo para agradar o seu Deus. E esteja sempre perto do seu Deus. E aproveite que você pode fazer isso enquanto você está em meio a grandes prosperidades e bonanças, e saúde, e família reunida. Desvie-se do mal. Quem teme a Deus se afasta de qualquer coisa que pareça ser mal. O pecado ofende a Deus, nós sabemos. Você não vai querer ofender a Deus por causa dos seus pecados, vai? Por isso, meus amados irmãos, esforcem-se, lutem contra os seus pecados e também prestem atenção e protejam os filhos de vocês para que eles não ofendam a Deus com os seus pecados. Muitas pessoas desse mundo facilmente se esquecem de Deus. Mas o perigo é que, às vezes, até mesmo dentro da igreja, muitos crentes acabam, no momento da maior prosperidade, se esquecem de Deus. Alguns, quando começam a ganhar um pouco mais, e podem adquirir um pouco mais de bens, eles começam a dedicar tanto tempo aos seus bens, ao seu dinheiro, investindo tempo para desfrutar dele, que facilmente eles se esquecem de Deus, se afastam de Deus e blasfemam de Deus em seus corações. Meus irmãos, isso é pecado. Não reconhecer Deus nos momentos de prosperidade é pecado. Não reconhecer que o que você tem foi Deus quem deu é pecado, e não usar o que você tem para louvar o Senhor é pecado. Tenha cuidado. Livro de Provérbios, que é um outro livro de sabedoria, no Provérbio 30, verso 7 a 9, diz assim: 2 coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane e amaldiçoe o teu santo nome. Especialmente quando fala sobre para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Porque é assim que muitos têm feito.
quando eles têm de tudo em volta deles, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem amigos, tem festas. Muitas vezes eles se esquecem de Deus, e se afastam de Deus. Mas Deus, meus amados irmãos, ensina a você, por meio da sabedoria do livro de Jó, a usar os seus bens como Jó, para a glória do nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, louvem a Deus com a vida que vocês têm. Louve a Deus pelo bem que o Senhor concedeu a cada um de vocês. Louve a Deus pelo mal que Ele tem afastado de vocês. Louve a Deus pela riqueza que Ele tem dado a cada um de vocês. Louve a Deus vivendo uma vida correta perante a sociedade. Louve a Deus com uma vida dedicada a Ele, lutando e se afastando de tudo que é mal. Nos dias bons, aproximem-se de Deus e o louvem com sincero coração. Amém.